Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos começar o Evangelho de Mateus, capítulo 26. É o nosso penúltimo, depois a gente só tem o 28. E na terça-feira a gente encerra o Evangelho de Mateus. Vão ser 160 dias caminhando aí dentro do Evangelho de Mateus. Nesse trecho, nós vamos falar sobre a entrega de Jesus a Pilatos e também sobre o arrependimento de Judas, sua morte, o julgamento diante das autoridades e a decisão que leva Jesus à condenação. Mesmo sendo inocente, Jesus permanece firme diante da injustiça e da rejeição. Vamos dos versículos 1 a 26 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Oremos. Pai amado, abre o nosso coração para compreender os ensinamentos desse capítulo. Que possamos aprender a permanecer firmes, mesmo quando não compreendemos totalmente os caminhos da vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. Jesus entregue a Pilatos, Marcos 15, 1, Lucas 23, 1 a 2 e João 18, 28 a 32. Versículo 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Versículo 2. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. A morte de Jesus. Versículo 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é com você. Versículo 5. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Versículo 6. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Versículo 7. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Versículo 8. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de o campo de sangue. Versículo 9. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Isso também está em Atos 1, 18 a 19. Versículo 10. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Isso também está em Zacarias 11, 12 a 13. Jesus diante de Pilatos. Marcos 15, 2 a 5, Lucas 23, 3 a 5 e João 18, 3 a 38a. Versículo 11. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Versículo 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, Jesus nada respondeu. Versículo 13. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fizeram contra você? Versículo 14. Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto do governador ficar muito admirado. Jesus é condenado à morte. Marcos 15, 6 a 15, Lucas 23, 3, 25, João 13, 38b, 19, 16. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Versículo 16. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás.
Versículo 17. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Versículo 18. Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Versículo 19. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou-lhe dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e condenasse Jesus à morte. Versículo 21. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Isso também está em Atos 3,14. Versículo 22. Pilatos lhe perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Versículo 23. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais que seja crucificado. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. Isso também está em Deuteronômios 21, 6-9. Versículo 25. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Versículo 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E hoje a gente vai parar por aqui. Analogia. Quando a verdade permanece em silêncio. Esse capítulo nos mostra algo difícil de compreender. Jesus era inocente, mesmo assim foi acusado, mesmo assim foi julgado, mesmo assim foi condenado. E diante de muitas acusações, escolheu permanecer em silêncio. Não porque fosse fraco, mas porque conhecia sua missão. Muitas vezes passamos por situações que somos mal compreendidos, julgados ou injustiçados. Mas nessas horas surge a vontade de provar, explicar e convencer todos ao nosso redor. Mas Jesus nos ensina que nem toda batalha é vencida pelas palavras. Algumas são vencidas pela firmeza interior. Também vemos Judas percebendo o peso das suas escolhas. Isso nos lembra que decisões tomadas sem consequência, sem consciência, podem gerar dores profundas. Por isso, antes de agir, é importante ouvir a voz de Deus, refletir e permitir que o coração seja guiado pela verdade. Às vezes, nesse trecho, nós temos dois aprendizados que hoje acontece muito conosco. O primeiro é sempre querer que as coisas aconteçam ao nosso modo. É sempre querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, da forma que nós desejamos. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E às vezes, quando você se recua de uma situação, quando você escolhe seguir um outro caminho, e quando você, às vezes, não está fazendo dentro de um conjunto de sociedade ou seguindo uma trilha igual ao outro, existe o julgamento das pessoas. Mas se você está alinhado com Deus nas suas decisões e consciente delas, porque assim Deus falou a você, é porque assim será. Então, a primeira coisa é sabermos que às vezes precisamos tomar decisões que nem sempre será compreendido pelas pessoas à nossa volta. Às vezes precisamos tomar decisões que seremos julgados pelas pessoas porque nós não fazemos nada. Ali talvez os 12 discípulos pensou, por que ele não faz algo? Se ele consegue fazer tudo, mas porque ele sabia, porque o Pai tinha pedido para ele fazer isso. E às vezes a gente só precisa seguir.
independentemente do que estejamos passando, do que estejamos caminhando, mas se tivermos alinhados conscientemente com o Pai, precisamos somente seguir. E sempre lembrar que todas as decisões sem consciência terá consequência e terá dores profundas em nós. Então precisamos, antes de agir em qualquer coisa da nossa vida, ouvir a voz de Deus e permitir que Ele nos diga: não faça isso ou não faça aquilo. Estarmos alinhados a Deus, porque quando o nosso propósito estar alinhado ao propósito de Deus, tudo vai acontecer para que aquilo seja dado certo. Agora, quando não está, tudo vai acontecer para não dar certo, porque não está alinhado com Deus. Eu tive uma experiência alguns meses atrás, numa situação que Deus falou assim para mim: não é para você ir, não é para você estar nesse trabalho agora. Não é a minha vontade isso, porque eu tenho outro propósito para você, outro caminho. E aí eu acabei teimando e fui fazer. E deu tudo errado. Eu acabei até me frustrando. E aí Deus depois falou para mim: eu te falei que não era para você ir. Eu falei que não era para você fazer isso. Então, às vezes a gente acaba teimando porque a sociedade pede, porque é o hábito, né, de fazer e de ajudar e disso e aquilo. E aí, a hora que a gente para ali, então Deus falou: não adianta você ficar brava com ninguém, porque eu te avisei. Então, às vezes é isso, às vezes a gente gera situações em nós, de situações que a gente, mesmo ouvindo a voz de Deus, ainda teima. E mesmo sabendo que não é para fazer, faz, né? Reflexão do dia. Tenho buscado agir guiado pela verdade ou apenas pelas emoções do momento? Acabei de falar isso, né? Como tenho reagido quando me sinto injustiçado ou incompreendido? Aí eu preciso escutar a voz de Deus e Ele vai falar. Você não fez com consciência, então não se sinta injustiçado e nem incompreendido. Exercício da fé do dia. Pratique serenidade. Identifique uma situação que tem tirado sua paz. Entregue essa situação a Deus em oração. Pergunte a si mesmo: o que depende de mim fazer com sabedoria e o que preciso confiar nas mãos de Deus? Pois nem toda batalha precisa ser travada. Algumas precisam ser entregues. Deus precisa estar com elas. Amém? Que possamos ter discernimento nesta manhã e que possamos seguir com fé. Deus, Ele fez um sacrifício. Deus, Ele passou pelas provações. E hoje nós também estamos passando por eles provações. Não importa o que cada um pensa sobre a crucificação, sobre o que realmente aconteceu. Eu, Simone, particularmente, não acredito naquele sanguinário todo que passa nos filmes. Mas eu sei que, de alguma forma, Jesus fez o seu sacrifício por nós. De alguma forma, Jesus nos ensinou e nos deixou um grandioso conhecimento. E precisamos permanecer nisso, independentemente do que assim nós pensamos sobre a sua morte. Que possamos estar nos ensinamentos e nas palavras que Jesus nos deixou, principalmente o amar a si mesmo, conhecer a si mesmo e o olhar para as coisas com veracidade e humildade. Oremos. Senhor Deus, ensina-nos a agir com sabedoria, verdade e equilíbrio. Quando eu enfrentar situações difíceis, fortaleça meu coração para permanecer firme e confiante na Tua presença. Que eu aprenda a entregar aquilo que não posso controlar. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus amores. Nem toda batalha precisa ser travada. Algumas precisam só ser entregues. Até amanhã.